Bom, meus queridos, o tema de hoje é nascer e morrer. Eu vou citar aqui só um pequeno trecho do livro para que a gente possa falar e vocês fiquem à vontade para me interromper, colocar sem problema nenhum, viu? O livro fala assim: o nascimento é, em geral, esperado e recebido com muita alegria, ao passo que a morte sempre é com angústias e lágrimas. E aqui segue dizendo o seguinte: o que sucede quando uma criança nasce? Nada mais do que a encarnação de uma alma que se materializa num corpo físico. E quando o homem morre, o que se passa? A alma desencarna, despindo a pesada veste que havia envergado ao nascer. Bom, gente, ou seja, não é uma questão de escolha. Nascer e morrer é um ciclo natural nosso, de espírito, enquanto nos propomos a estar aqui em aprendizado nessa terra material. Então não tem para onde fugir. Nascer e morrer é um processo natural. O nascer, como bem disse, legal. Morrer a gente não gosta nem de falar. Aliás, para que existe esse verbo? A gente não gosta nem de pensar, quiçá de falar sobre o assunto. Mas vamos ficar com isso na cabeça. É um processo natural. Agora veja, gente, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós tivemos uma chance de estarmos aqui para melhorar, para crescer e para aprender. E o que vai nos trazer esse aprendizado é exatamente esse período entre o nascer e o morrer, que é o que a gente chama de vida. É o viver. Minha gente, viver é fácil? Ah, não, né, Ivonete? Ô, trem difícil. Não é fácil, não. Mas o que nós vamos fazer com esse período entre o nascer e o morrer, que é o viver, isso sim é uma escolha nossa. Como é que eu vou viver? Eu vou viver na dor? Eu vou viver no sofrimento? Eu vou viver na angústia? Eu vou viver na raiva, no arrependimento, no rancor, no medo? Ou eu vou viver na gratidão, na persistência, na fé? Como eu vou traçar esse tempo que Deus me concedeu? Seja ele 20, 30, 40, 50, 80, oxalá 90, 100. Como é que vai ser essa minha caminhada? Como é que quando eu tiver que dar aquele último suspiro, como é que eu vou estar quando eu olhar para trás e vou dizer, ok, eu fiz o melhor que eu podia fazer. Gente, e fazer o melhor que a gente possa, para isso nós temos que nos conhecer. Nós temos que saber quais são as nossas imperfeições, quais são os nossos defeitos, as nossas mazelas, os nossos medos. Nós temos que nos conhecer e reconhecer todas essas nossas questões. Mas nós também temos que reconhecer aquilo que nós temos de melhor. E enfatizar nesse percurso que chama vida, aquilo que nós temos de melhor. É aquilo que a gente sempre fala, gente. Nos conhecer é você estar o tempo todo dizendo assim, quem sou eu? O que é que eu vim fazer nessa vida? O que é, não que os outros, mas que eu espero de mim nessa ou naquela situação? É aquela tal da reforma íntima que nós sempre vivemos aqui falando que a gente tem que fazer. E fazer reforma, minha gente, não é fácil. Bora pensar numa coisa prática. A gente quer fazer uma reforma e eu fiz o ano passado. Vou abrir o parênteses aqui para uma historinha, né? Os causos que vocês sabem que eu sempre conto. Vamos fazer uma reforma no meu lavabo, que é um espaço pequenininho. No meu caso, nem é um lavabo, tá, gente? Porque eu moro num apartamento pequeno que só tem um banheiro. Olha que tristeza. 4 moradores naquele espaço e um banheiro. Mas nós resolvemos que precisávamos fazer uma pequena reforma.
Quando a gente vai fazer uma reforma, a gente faz um planejamento, a gente faz um orçamento, aí a gente contrata o pedreiro dá um prazo, a gente se organiza, compra material, faz tudo diante daquele planejamento inicial. Ei, fica feliz porque você já vislumbra o resultado daquilo que você planejou. Mas e aí, minha gente? Levante a mão aquele que acha que eu estou mentindo. Qual reforma? Estamos falando só da reforma prática aqui. Qual reforma que a gente planejou e saiu assim, direitinho? Aí no meio do caminho o pedreiro vai lá e fura um cano. Aí no meio do caminho ele falou, não, eu fiz a conta errada, falta mais material. Aí no meio do caminho quebra uma pedra a mais, no meio do caminho... E aí? O que você vai fazer? Xingar o pedreiro? Não, claro que não devia, mas a gente xinga, né, gente? Mas esquece, faz de conta que eu nem falei isso. Mas você vai xingar o pedreiro? Você vai excomungar Deus? Você vai brigar com seu chefe? Você vai brigar com teu marido porque não fez o planejamento correto? O que você vai fazer? Você vai lá na Telha Norte comprar mais material, mas xingando inclusive o vendedor? De raiva que você está? Não. Os percalços e os imprevistos vão aparecer. E você, quando vai fazer uma reforma, você tem que estar consciente que isso pode acontecer. E como é que você vai lidar com isso? É que está a diferença. O que você tem que fazer no caso do banheiro? Que foi meu caso, tá, gente? Fiquei uma semana na casa da minha mãe, que era o prazo de entrega. Não entregou no prazo. E aí, mais uns dias na casa da minha mãe, né? Tomando banho, indo trabalhar, voltando, aquele vucu-vucu que vocês podem imaginar. Mas, depois de todos esses perrengues, depois de você ter buscado outras alternativas, outro olhar, como fazer, redirecionar, modificar os seus planos, replanejar, aí você olha, que dureza, mas ficou como eu queria. E é isso. Quando você der o seu último suspiro, você vai olhar para trás e vai falar, nossa, que dureza. Mas eu fiz o melhor que eu podia. Eu fiz o melhor que me cabia dentro da minha condição. E veja, gente, às vezes nós temos um defeito, uma situação em nós que a gente reconhece, ponto número 1, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente reconhece que temos algo a mudar, mas que não é fácil. Então as pessoas dizem pra gente, nossa, Ivonete, tu é teimosa demais da conta. Passo número 1, eu sou teimosa? Eu tenho que reconhecer. Se todo mundo fala, alguma coisa tem. E aí eu reconheço, passo número 1, que já é ultrapassar uma limitação, porque não é fácil a gente reconhecer as nossas mazelas. Passo número 2, o que é que eu posso fazer para tentar modificar? Aí você fala, gente, mas eu não consigo, eu sou muito assim. Quando as pessoas falam uma coisa, eu quero que a minha opinião que prevaleça. É difícil para mim. Ok. Veja, quando você reconhece uma dificuldade, você está ali fazendo o melhor que você pode dentro das suas condições. E você vai tentando modificar aos poucos. Gente, nós não vamos, como bem diz a Irani, virar anjo numa só encarnação. Não vamos. Então é um pouquinho de cada vez, é um pouquinho nessa vida. Se der um pocão, melhor. Se não, gente, nós vamos ter que voltar para ir lapidando aos poucos. Não é? E na vida, gente, essa reforma interna nossa não é diferente do que essa reforma aí do que a gente fala quando a gente vai fazer fisicamente falando. Nós temos que estar preparados para tentar nos modificar, mas sabendo, gente, que nós vamos encontrar percalços no meio do caminho. Nós vamos encontrar pessoas que vão despertar em nós os nossos melhores sentimentos. Mas nós vamos encontrar no meio do caminho pessoas que vão despertar em nós os nossos piores sentimentos. E muitas vezes a gente nem aceita. Sabe, quando alguém desperta em nós raiva, orgulho, vaidade, a gente fala, não, eu não sou assim, fulano que... Somos,
Nós somos espíritos em aprendizado, ou seja, nós temos todos esses sentimentos dentro de nós. Despertados ou não, colocados à prova ou não, eles estão ali. Então, gente, a gente não pode dizer, e ali vem aquela história que eu acabei de falar de se conhecer. Essa coisa de dizer, olha, eu sou uma pessoa que não fico nervosa por nada nesse mundo, eu sou uma pessoa calma. Será que nós nos conhecemos e realmente eu sou uma pessoa calma? Será que eu já enfrentei todas as situações que a vida poderia me colocar para que eu soubesse o quanto essa dita qualidade realmente está ali? Então a gente realmente tem que se conhecer. Quando você diz, eu sou uma pessoa calma porque eu já passei por tudo nessa vida e eu consegui respirar, inspirar e manter a minha serenidade, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um teste que você já passou. Então, gente, veja, a vida vai nos colocando situações que a gente tem que olhar e falar o seguinte, que bom. O que é que você está fazendo com isso que a vida te coloca? Qual é o seu olhar? Veja quantas coisas a vida nos traz. Olha, quantas viagens a gente teve a oportunidade de fazer. Quantos lugares desse mundão de meu Deus a gente teve a oportunidade de conhecer. Desde ir ali até Santos, PG, até outros países nesse mundão de meu Deus. Olha que maravilha! Quantas pessoas você teve a oportunidade de conhecer? Alguns por segundos, alguns por toda uma vida. Qual a diferença que essas pessoas possam ter feito para você? Quantos amigos nós tivemos a oportunidade de conquistar? Quantos inimigos? Quantas dores nós tivemos que sentir? Quantas perdas nós tivemos que ter? Quantas angústias, quantos medos, mas quantos momentos de fé. Olha a vida aí, gente, o tempo todo nos chacoalhando, dizendo assim, olha, oportunidade não falta para você me dizer o que é que você vai fazer entre o seu nascer e morrer. Qual vai ser a sua escolha da sua forma de viver? Gente, eu fico sempre pensando o quanto nós, cada um de nós que está aqui nessa vida hoje, nesse planeta, nesse país, nesse momento em que a Terra está passando por um momento de muita transformação, e isso que está passando é apenas o início. Mas veja, nós estamos aqui. Deus nos deu a chance divina. Para nós que somos espíritas e estudamos a vida após a morte, a reencarnação, esse nascer e morrer, vai lá para o plano espiritual, nasce e morre, volta, nasce e morre. Veja, gente, lá a gente fala, os espíritos falam isso, que a fila no plano espiritual para encarnar, para ter a chance de um aprendizado, sei lá quantas vezes maior do que a quantidade de pessoas encarnadas. Estou falando do planeta Terra só, né? E nós estamos aqui. Minha gente, nós estamos aqui. Eu, você. O que é que nós estamos fazendo com essa chance? Eu que já falei para Deus que eu quero viver. Antes, eu já comentei isso para quem me conhece aqui. Antes eu tinha falado para Deus assim, olha Deus, eu quero muito viver, fazendo de novo parênteses, né, gente? Até eu ter meus netos. Aí o menino foi crescendo, né? Eu falei, minha gente, esse menino resolve ter um filho aí na vida com 15 anos. Aí Deus chega para mim e fala, ó, parte cumprida, venha. Aí eu já conversei de novo com Deus, falei, ó, Deus, é o seguinte, eu estava aqui pensando, se eu merecer, eu vou tentar fazer minha parte, tentar fazer o meu melhor. Eu queria viver, esquece essa história de neto, quero viver até uns 90, quem sabe Oxalá 100, mas tem mais, hein, Deus? Você sabe que a gente impõe para Deus, né? Falei, mas eu quero ser uma velhinha saudável, tá? Quero ficar assim, caindo pelas tabelas, não. Ainda pus esse ponto de exigência no contrato, gente. A gente é muito danado, não é não? Mas, oxalá a gente possa viver tudo isso e ser uma velhinha saudável. O que é que eu, Ivonete, quero ver quando eu olhar para trás? Eu quero ter a sensação de que eu fiz o meu melhor dentro do que eu poderia ter feito na minha condição de espírito que está aqui aprendendo. E olha, gente, quando eu paro para pensar que Deus, Ele é tão bom com a gente,
Eu falo muito isso, eu tenho até vergonha de pedir alguma coisa para Deus. Que Deus é tão bom com a gente, que Ele sabe que viver não é fácil, que Ele, na sua bondade infinita, falou assim, esse povo não vai dar conta não. Ele foi lá e nos mandou Jesus. Aí Jesus, aquele espírito, esse espírito que não cabe num corpo físico, mas ele veio. E aí Jesus, num amor imenso que nós infelizmente ainda não conhecemos, nos trouxe todos os ensinamentos que Ele nos deixou através do seu Evangelho, que eu chamo do livrinho de receita. Gente, é livrinho de receita o Evangelho de Jesus. Se tu ler da página 1 até a final e fizer direitinho, não tem erro. Tu vai dar o último suspiro de boa. Mas, gente, a gente não erra o bolo até olhando a receita? É a mesma coisa, menino. Aqui, amar ao próximo como a si mesmo. A gente não faz nem o a si mesmo, que só o próximo. É um livrinho de receita, tá tudo escrito. Como fazer, a quantidade, mas a gente erra. Mas Jesus nos deixou. E mais do que deixar os seus ensinamentos, Ele está sempre ali. Quando a gente está num perrengue, graças a Deus nós temos uma fé, nós temos a nossa religião, nós acreditamos em algo. Quando a gente está ali passando por um momento difícil, a gente se concentra. Imagina Jesus e Maria ali conosco. E a gente se acalma. Então veja, gente, é tudo, viver é difícil, mas Deus, Jesus, Maria, todos os santos que nós possamos acreditar, todos os mentores, todos os guias, não importa a religião, seja lá o nome que seja dado, aquele que você, naquele nome que você deposita a sua fé. Nós temos esses instrumentos para nos ajudar nessa caminhada que se chama vida. Mas, entendam, nós temos tudo isso para nos fortalecer, mas tudo depende de nós. Ninguém vai fazer ou viver por você o que você tenha que fazer e viver para aprender. Tudo depende de nós. Eu vou contar aqui para vocês, inclusive quando eu estava preparando a palestra, olhando algumas palestras do lar e assistindo outras palestras, eu até tinha visto, eu falei, nossa, eu já contei essa historinha, gente, mas eu vou contar de novo. Se a gente tem o Evangelho e não aprende, vou contar de novo a historinha. É uma historinha bem rápida, mas apenas para que a gente possa concluir esse raciocínio. Tinha uma filha adolescente, jovem, muito jovem, adolescente, que cuidava da sua mãe, que passava por um processo sério de depressão, profunda tristeza. E essa mãe estava sempre lá no seu quarto, escuro, deitada, sem ânimo, prostrada, sem vontade de levantar. E a filha todos os dias, com todo zelo e cuidado, e falava, mãe, levanta. Ela ia abrir a janela, a mãe, não abre, meu corpo dói, a vida é uma tristeza, eu não consigo mudar isso. Ela, mas mãe, você levanta, deixa eu abrir a janela, as coisas vão melhorar. Todos os dias, como diz a canção, ela fazia tudo sempre igual. Até que um determinado dia, mais uma vez, ela chegou, mãe, vamos levantar, você precisa mudar, você precisa se mexer. Ela, não, porque a vida está triste, porque eu não consigo, eu sinto dor aqui, tudo é muito difícil. Aí a filha foi lá e pegou um copo d'água e deixou o copo d'água do lado da cabeceira da mãe. E falou, mãe, tudo depende de você. Acredite, se você acreditar, esse copo vai se mover e vai sair do lugar. Ela saiu. Dia seguinte, mãe foi abrir a janela. Mãe, como é que você está? Não abre a janela. O que foi, mãe? Levanta. Ela falou, eu dormi pior ainda, porque eu passei a noite inteira seguindo o seu conselho, e mentalizei, pedi a Deus, que fiz todo um esforço, rezei Ave Maria, Salve Rainha, pedindo, rezei todo o texto, que nem faz a minha mãe, pedindo para aquele copo se mover, e ele não saiu do lugar. E você fala que depende de mim? Tá vendo? As coisas não são fáceis, as coisas são difíceis. E aí a filha olha para a mãe e fala, tá bom, mãe, me dá o copo então de água. E a mãe foi lá e deu o copo para a filha. E aí a filha falou, tá vendo, mãe? Para o copo se mover, só dependia de você. E aí ela foi lá, abriu a janela, a luz entrou e a mãe sorriu. Ou seja, meus amigos,
Deus está ali. Nós temos que confiar. Mas o copo não vai se mexer sozinho. Então veja, nós temos que mentalizar, nós temos que ter fé. Louvado seja nós temos. Nós temos que confiar. Nós temos que planejar. Lá com a reforma do bem, nós temos que planejar. Mas nós temos que nos mover. E nós temos que agir. Isso é viver. Nós não podemos, gente, ficar, que nem diz a canção, ai gente, como eu gosto de música, que nem diz lá o Zeca Pagodinho, a gente não pode. Como é? Deixa a vida me levar, vida leva. É isso? Não. Nós somos responsáveis. Veja, eu acabei de falar para vocês que a fila lá para encarnar está grande. O povo só de olho na gente assim, vamos, meu filho. Enquanto eu estou negociando com Deus e vir até o 100, o povo está lá, agiliza aí, Ivonete, que eu quero vir. Então veja a responsabilidade que nós temos por estarmos aqui. E o que é que eu estou fazendo? Gente, se eu não me mover, se eu não fizer algo, o que é que vai acontecer ao meu redor, dentro de mim? Quando eu me movo, quando eu faço as coisas acontecerem, tudo ao nosso redor vai se transformando. Tudo dentro de nós vai se transformando. Então, gente, entendam isso. Entre o nascer e o morrer existe a responsabilidade do viver. Uma responsabilidade que cabe a cada um de nós. E para a gente cumprir essa responsabilidade, a gente tem que se conhecer e a gente tem que seguir as pegadas de Jesus, a gente tem que seguir o Evangelho. E aí, gente, a gente tem... É tanta coisa a se fazer, a gente fala, eu faço o meu melhor, que bom que você tem isso. Só que todos os dias acorde, desperte, olhe o mundo, agradeça e fala, hoje eu vou fazer o meu melhor. O que é o meu melhor hoje? Entenda, eu sempre falo isso para vocês, principalmente no começo do ano, nenhum dia é igual ao outro. Pode parecer sempre igual, porque você muitas vezes faz sempre as mesmas coisas, encontra as mesmas pessoas, mas um dia nunca é igual ao outro. Porque todo dia, se você quiser, você pode encontrar uma chance de fazer algo que possa ser diferente. Todos os dias. Todos os dias. Você pode encontrar alguém diferente no ônibus e no metrô e dirigir para ela um olhar, um sorriso. E você pode fazer esse mesmo gesto todos os dias para pessoas diferentes. Já não vai ser igual, porque talvez o seu olhar para um desconhecido possa ser só mais um olhar da sua vigilância de tentar fazer algo. Mas para o outro, talvez era só o que ele precisava, que alguém o visse. Então veja como nós podemos fazer. Nós podemos. Agora, o primeiro olhar que nós temos que ter todos os dias, gente, é para conosco. Eu sempre falo isso, quando a gente se olha no espelho, olhe nos seus olhos. E faça aquele exercício de saber quem você é. Olhe para você e fale, oi fulano, que nem eu vou olhar no espelho e falar, e aí Ivonete, beleza? O que é que você espera de você para hoje? Quem é você realmente? O que é você? Tenha coragem de olhar para si, para os seus sentimentos. Eu sempre digo aqui, e quando alguém nos diz, nossa, Ivonete, quando você fica brava, você fica com semblante, que às vezes a gente fica até meio assim. E você fala, imagina sim, claro. O outro está nos vendo. O outro está vendo aquilo que você transmite para ele. E como é que você sabe o que você transmite para ele se você não se conhece? Agora, quando a gente está triste, a gente se olha no espelho, nos nossos olhos, e você vê em você uma tristeza e você chora, você está olhando para você como o outro também te vê. Então eu sempre digo aqui, quando alguém fala para a gente, não é um alguém, tá gente? Quando muitos alguéns dizem para a gente sempre as mesmas coisas, minha gente, presta atenção. Porque você pode insistir que você não é aquilo que o outro está vendo. Mas acredite, você está transmitindo para muitos aquilo que os outros estão vendo. Então, se você não é aquilo, presta atenção. Como é que você está se mostrando?
Se você é uma pessoa zen, mas as pessoas olham para você e acham que você está sempre brava, peraí, como é que você está transmitindo isso? Com o senho fechado ou sereno? Presta atenção. Isso faz parte do autoconhecimento. Se ver, se conhecer, olhar nos seus olhos. Não é? Porque, minha gente, vou te falar, viver não é fácil, mas viver é bom que só, não? E a gente fala, por mais que a gente passe problemas nessa vida, mas quando a gente pensa as coisas boas, não? Quando a gente pensa, como eu falei antes, nas oportunidades, quando a gente reza o ano inteiro para chegar às férias, para a gente viajar e a gente conhece outros lugares. Meu Deus! Quando a gente fala, gente, como o ser humano é danado, Deus nos dá tudo isso e olha como é que a gente não cuida, mas olha quantos lugares nesse mundão de Deus. Quando a gente conhece uma pessoa, que você olha aquela pessoa e fala, meu Deus, parece que eu conheço faz 100 anos, que aquela pessoa chega no coração da gente. Olha, gente, não é bom viver isso? Quando você encontra um amor da sua vida. Ai, Jesus, quando você trupica, cai, mas tem uma mão ali que te ajuda. Quando você está triste, angustiado, mas tem alguém que vai te dar um abraço, que faz seu coração ficar mais tranquilo. Gente, olha como é bom viver. Você fala, Ivonete, você fala isso porque você não sabe o que eu estou passando nessa vida. Você não sabe a dor, sei não, mas tu também não sabe a minha. Mas aquilo que eu falei lá no começo, como é que você escolhe viver? Não é, gente, que nós não vamos sofrer. E eu sempre falo, toda dor, quando chega no nosso coração, a gente tem que se permitir sentir mesmo. O problema não é se permitir sentir, porque nós somos humanos, nós estamos aqui em aprendizado. O problema é o seguinte, como é que você vai fazer aquilo ficar dentro de você? Olha, gente, nós somos tão danados e a vida é tão boa, mas por causa de quê? Que a gente, quando vai contar da nossa vida, a gente sempre conta dos causos ruins? A gente tem uma gavetinha no coração que parece que a gente faz questão de guardar aqueles feitos tristes. Ai, me conta um pouquinho da sua vida. Olha, eu nasci não sei aonde, fiquei não sei o quê. Ai, meu pai era assim, minha mãe era assado, eu tive um namorado que fez... Aí você só conta tragédia. Eu não sei se isso é uma percepção minha. Eu, pelo menos, geralmente é assim, porque dificilmente você vai encontrar alguém. Oi, muito prazer, meu nome é Ivonete, ou meu nome é Joaquim. E aí, Joaquim, me conta um pouco de você. A menina, eu não tenho do que reclamar, eu acordo todo dia, eu tenho trabalho, o cara ganha um salário meu, eu tenho... Geralmente as pessoas, porque nós somos carentes, a gente conta das nossas fragilidades, porque a gente quer ser acolhido. Esquecendo que nós somos acolhidos por Deus, por Jesus, por Maria, por todos os santos, todos os instantes. Então, gente, viver é bom. É difícil? É. Mas alguém quer morrer? Eu não quero, não. Eu sei que eu vou, tá, gente? Não falei que é um processo natural? Mas não queria, não. Mas como eu sei que não tem jeito, então eu quero aproveitar tudo que a vida pode me oferecer de melhor. Sabe, gente, eu fiquei quase um mês afastada do lar, porque olha só, eu vou, deixa eu ver que oração, porque está comendo a gente. Quem já me conhece sabe que eu falo, né, pelos cotovelos, aí não pode passar o tempo, mas vamos lá. Olha só, vou exatamente dentro desse contexto, eu tirei férias, ei, louvado seja, férias, aí você programa antes a viagem, aí eu fui lá para Porto de Galinha, gente, ô Brasil de meu Deus, viu? Lindo de viver, como eu amei aquilo, fiquei lá, voltei numa terça-feira, no domingo da seguinte, ai minha dor aqui, dor acolá, não sei o que, na segunda pijama o dia inteiro, consegui levantar da cama, mal, fiquei uma semana ruim, vai no hospital? Não vou no hospital, isso é Covid, né, tudo agora é Covid, negativo, não era, e agora, é H, não sei das quantas, fui fazer o teste, estava com dengue, minha gente. Aí assim, depois eu até ri, né? Eu falei, pensa que meu marido foi comigo. Meu marido é paulista e eu sou nordestina. Mosquito não respeita conterrâneo. Porque pergunta se ele picou meu marido. Picou não. Respeita, turista, né? Agora eu que sou conterrânea, não tiveram o mínimo respeito. Me picaram. Bom, fiquei muito ruim. E aí, você pensa, quando eu estava fazendo essa palestra, eu não pude deixar de pensar nisso. Como é que eu quero viver?
Eu quero louvar a chance de trabalhar, de poder me programar, tirar umas férias, conhecer um lugar lindo desse país como eu conheci e ficar com esse sentimento de gratidão, ou eu quero lembrar que o bendito do mosquito que não respeita conterrâneo me picou e eu fiquei uma semana muito ruim. O que é que você quer viver? Aí eu quero viver pensando o seguinte, que eu tive a honra de conhecer Porto de Galinhas e que o mosquito não me picou e não me passou dengue porque ele é ruim. É uma condição dele. E certamente, talvez, hoje ele transmita essa doença porque por conta de muitas coisas que nós humanos possamos estar fazendo com o habitat dele. Então, gente, eu preferi imaginar isso, nem pôr a culpa no coitado do mosquito, não é não? Viu ali, picou, beleza. Exatamente. Então, e hoje eu estou aqui, sarei. Agora eu vou ficar, tanto que no meu... Eu sou tão antiga, gente, eu fico com medo quando eu começo a pensar essas coisas, que eu acho que eu estou ficando velha. Que eu tenho um diário, não é diário, né, gente? A gente fica escrevendo todo dia, mas um caderno que eu comecei a escrever desde que os meus filhos nasceram. E eu escrevo coisas relevantes. E hoje, quando eu olho, eu falo, gente, se eu não tivesse escrito isso, eu nunca ia lembrar que esse menino falou isso. E eu vou escrevendo coisas que eu acho importantes para que, quando eu tiver 100 anos, eu possa olhar e lembrar. E aí, quando eu fui escrever de Porto de Galinhas, eu falei, eu me recuso a escrever que eu tive dengue, porque eu vou lembrar disso. Porque nós somos frágeis e as memórias não tão ruins, a gente, por menos que a gente queira, a gente deixa lá guardado. Eu falei, mas nós somos danados. Daqui a 10 anos eu vou lembrar que eu fui para Porto de Galinhas, mas eu não vou lembrar que eu vi tudo que eu vi. Que a gente tem essa tendência da carência, lá. Aí eu escrevi tudo que legal que aconteceu lá em Porto de Galinhas. E é isso, gente. Viver é difícil, mas aí Deus, sabendo, mandou Jesus, que nos deixou o Evangelho. Nós temos Maria, nós temos nossos mentores, nossos anjos guardiães, todos os santos. Nós temos Alá, Oxalá, nós temos Iemanjá, seja lá o que for. Nós temos essas entidades para nos fortalecer nesse caminho, mas viver é bom. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que viver. Porque a vida é muito bonita. Ai, meu Deus, como é bom. Como é bom. E se a gente está aqui, vivos, vamos, gente, emanar o melhor que a gente tenha. Vamos vibrar o melhor que a gente tenha. Vamos orar por nós, pelo outro, pelo planeta, pela Ucrânia, pela Rússia, pelo Japão, pelos Estados Unidos, pelo Brasil, pelo planeta, pelos nossos irmãos animais, vegetais, pelos mares e oceanos, por todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão nesse planeta, por todos os espíritos que estão em aprendizado em outros planetas, porque cá entre nós, né, não dá para imaginar que alguém ainda acredite que só existe nós nesse mundão de meu Deus, nesse universo, que a gente só conhece um pedacinho, a gente nem sabe. Então vamos orar, vamos vibrar o que a gente tenha de melhor, não é? Vamos agradecer, gente, todos os dias, vamos louvar por estarmos aqui, por sermos quem somos, pela possibilidade de sermos melhores a cada dia, por termos o que temos, todas as coisas materiais, pela empresa onde nós trabalhamos, por aquela que eu ainda não trabalho porque eu estou desempregado, mas por aquela que eu vou trabalhar. Vamos louvar pela família onde nós nascemos. Não importa se eu tenho o melhor relacionamento do mundo com os meus pais, com os meus irmãos, mas vamos louvar a família onde nascemos, porque é a família que nós precisamos para estar aqui nessa vida. Vamos louvar a tudo. Vamos louvar por nós termos uma fé, por nós termos uma religião, por acreditar em algo. E vamos viver, porque a vida é mó legal. E aí, gente, para finalizar, eu queria ler para vocês, porque vocês me conhecem, né, gente, que eu gosto muito de cantar. O duro da criatura que gosta de cantar é ele ainda não ter a evolução de perceber que ele não tem voz para isso, né? Mas, gente, a gente pode, né, fazer o quê, né? Não é aquilo que eu falei, a gente tem eterno aprendizado, né, gente? Não vou fazer aula de canto, mas para poupar vocês eu não vou cantar. Menino, mas se eu for lá no coral da USP é capaz de só sobrar eu.
Não, porque cantar realmente, aquela coisa de cantar seus males e espantas é bem verdade, né, gente? Porque enquanto a gente está cantando e pensando na letra, a gente está só focado naquilo e faz bem. Não tem problema não, você desafina, gente. Cantar é bom. Mas eu não vou, tá? Não vou. Podem ficar tranquilos, descansados, que vocês vieram aqui para sair melhores do que chegaram. Você já pensou? Tá, mas no final a gente pode cantar junto para esse ônus não ficar só comigo, né? Bom, gente, então eu vou ler uma letra de uma música aqui que certamente todos conhecem e que para mim é uma música que é puro otimismo da vida. Que é a música O Que É do Gonzaguinha. Quem não conhece, não? Eu vou ler a letra para a gente poder finalizar e essa letra, esse texto, esse poema vai ser a nossa prece de encerramento, tá bom? Então vamos lá. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, que é bonita, que é bonita. E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Isso, entre aspas, é realmente o que eu acredito. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita, e eu fico com a pureza da resposta das crianças, que a vida é bonita e é bonita. Não é, gente? Olha que coisa mais bonita! Então, meus queridos amigos, que Jesus, que a Mãe Maria, na sua bondade infinita, nos envolva, nos proteja e que nós possamos ter esse olhar de beleza para essa nossa vida e fazer o melhor que nós pudermos para que realmente vale a pena e vale. Que Jesus nos proteja e uma boa semana para todos nós.